Saudar a todos com a paz do Senhor, a paz que o Senhor nos dá a cada dia, a cada momento. Glorificar a Deus, né? Por mais um dia que nos concede pela sua infinita graça e misericórdia. Inclusive ontem, né, as igrejas, de uma forma geral, ela se reuniu para comemorar a Páscoa, que nada mais é do que um dos pilares, né? Um dos pilares do Evangelho, e até mesmo do povo judeu. É uma data muito importante da vida do povo judeu e da nossa vida também, porque cada um de nós, um dia, né? Uns a 40, outros a 20, a 30 anos, ou bem menos, nós também tivemos a nossa Páscoa, a nossa libertação, nossa liberação pela graça de Deus. Aqui no livro de Lucas capítulo 15, é a parábola da ovelha perdida. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam. Eu estava observando aqui essas quatro classes de pessoas que estavam ali na plateia, podemos dizer assim, na plateia, para ouvir o discurso do mestre. Publicanos eram coletores de impostos, podemos dizer que eram funcionários públicos, né? Que coletavam os impostos para a corte. Havia também, além dos publicanos, os escribas, que eram os copistas, aqueles que tinham o domínio da escrita, da matemática, da letra. Inclusive, os escribas, eles se destacavam muito por ter conhecimento, né? Por ter o domínio da escrita, porque era uma época muito rudimentar. E nós sabemos que quem tem o domínio do estudo, faculdade, doutorado, mestrado, a gente sabe que são pessoas que sempre, em qualquer época, em qualquer país, se destacam um pouco mais. Então os publicanos aqui, eles se destacavam na sociedade naquela época, fazia parte, né, de governos para poder colher e coletar impostos para os governos. Aqui também fala no versículo 2, que havia também outra classe, que era a classe dos fariseus. E os fariseus eram judeus devotos da Torá, que, inclusive aqui, estudando aqui, eles foram os criadores da instituição da sinagoga, que, segundo alguns estudos mais aprofundados, quando o povo de Deus foi levado para o Egito, e lá não tinha onde eles se reunirem para glorificar a Deus, porque eram escravos, né? Eles tinham perdido a sua pátria, perdido o templo, tinha sido destruído. E quando chegaram no Egito, eles se reuniam
em pequenos templos chamados sinagogas. E a sinagoga, eu estava observando, que em grego é assembleia. Então hoje, as Assembleias de Deus que nós conhecemos poderia ser, em grego, né? Já que a assembleia é sinagoga, poderíamos dizer sinagoga de Deus, Assembleia de Deus, sinagoga de Deus, já que sinagoga em grego é assembleia. Então, amados, aqui no capítulo 15, a gente vai observar que chegaram-se a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Agora, se publicanos eram coletores de impostos, imagino eu que nesse período, nesse momento aqui, que todos os publicanos pararam para ouvir ele falar, Jesus falar. Eu penso que a economia, ali naquele exato momento, ela sofreu um baque, porque os coletores de impostos, os publicanos, eles pararam as suas atividades de coletar impostos. E na medida que pararam, por um espaço de tempo, para ouvir Jesus falar, automaticamente mexeu com a economia daquela região. E eu quero dar uma pausa aqui, e pensar juntamente contigo que onde Jesus chega, ele mexe com a estrutura da cidade. Ele mexe com o vilarejo, ele mexe com a estrutura de um bairro, assim como também mexeu com a minha vida, com a minha estrutura. Mexeu também com a tua vida, mexeu também com a tua família, mexeu também com os seus familiares, porque onde ele chega, aleluia, a atenção tem que ser voltada para ele. Porque aqui em Lucas 15, diz que os publicanos, todos, e pecadores, pararam para ouvir ele falar. Quantas vezes o Senhor tem passado entre nós, no nosso meio, e nós não temos parado para ouvir ele falar. Porque aqui é bem claro em Lucas capítulo 15, que todos os publicanos e pecadores pararam para ouvir ele falar. E nós sabemos, irmãos, a importância de se ouvir aquilo que é bom. A importância de se ouvir Jesus falar. Pode ter certeza que vai mexer contigo, mexer com o teu interior. Os nossos pensamentos começam a mudar. As nossas ideias e convicções mudam na medida que nós paramos para ouvir ele falar. Porque o Senhor, ele tem falado conosco a todo tempo. Mas a nossa correria é tão grande, amados. Os afazeres da vida é tão grande que nós não paramos para ouvir ele falar. Não damos um tempo para ouvir o que ele quer falar conosco. E se nós continuarmos dessa forma, desse jeito, sendo tragado pelo sistema que está estabelecido, nós jamais vamos parar para ouvir o que ele quer falar conosco. E se nós não paramos para ouvir uma fração de segundo
as determinações que Ele tem para mim e para você, nós vamos continuar na mesmice. Nós vamos continuar como se andando no mesmo lugar, sem uma direção e sem nenhum propósito. Mas aqui em Lucas capítulo 15, quando ele chegou, Jesus chegou, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Só que havia também, como eu disse antes, fariseus e escribas, e também havia saduceus. Eram essas classes que predominavam na sociedade daquela época. Publicanos, fariseus, saduceus, escribas, eram os principais. Os saduceus eram partidos religiosos, aristocráticos, que tinha uma preocupação simplesmente de cuidar da parte espiritual da classe rica, da nobreza, e desprezava os pobres. E os fariseus, eles também não tinham muito contato com os pecadores, porque a gente vai observar aqui no versículo 2, que os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus eram uma classe, irmãos, uma classe, podemos dizer assim, religiosa, que estavam sempre voltados para a Torá, e eles tinham entendimento que não poderia se misturar com os pecadores, que não poderia andar de forma alguma com os pecadores. Eles não conseguiam enxergar que eles eram tão necessitados da misericórdia de Deus como aqueles que eles julgavam que não tinham direito. Quantas vezes, de repente, nós, quando digo nós, algumas pessoas, se acham tão justas diante de Deus, se acham tão santos diante de Deus, até pregam por aí dizendo que tem crédito com Deus. Eu já vi mensagem dessa natureza, pessoas que falam que tem crédito com Deus. São tão justos. Quem somos nós, amados, para ter crédito com Deus? Quem somos nós? Somos pecadores redimidos pela infinita graça do Senhor. Se não for o Senhor ter misericórdia de nós já tínhamos sido tragados há muito tempo. Só que aqui, os escribas, no versículo 2, os fariseus, os publicanos, reunidos, eles ficaram estarrecidos em observar que Jesus recebia e comia com os pecadores, com aqueles que se julgavam ser indignos de serem recebidos. Ou seja, essas classes viviam em um isolamento, isolamento religioso, onde a salvação estava somente reservada para eles. E isso é um egoísmo muito grande quando nós, como igreja, pensamos que a salvação somente é para nós. Mas Jesus Cristo veio para todos,
Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E toda a humanidade estava perdida, condenada a uma morte eterna sem Deus. Não havia ninguém que poderia fazer nada pela humanidade. Foi quando Deus olhou pela sua infinita misericórdia, o Deus Pai, enviou seu Filho amado, seu Filho único, para assumir o meu e o teu lugar ali na cruz. Porque a morte, a cruz era a pena capital daquela época. A morte de cruz era a pena capital. E nessa pena capital daquela época, eu e você estamos reservados para morrermos e automaticamente perdermos o acesso à vida eterna com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele veio para reconciliar a ovelha perdida com o Criador. Jesus Cristo veio para fazer essa aliança, para renovar a uma aliança que foi rompida lá atrás através do pecado. E eu e você estávamos e vivíamos como pecadores e como ovelhas desgarradas. E não tínhamos nenhum direito. Mas Jesus veio, amados, para devolver todo o direito e nos fazer co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Por isso que é importante a gente parar um pouco essa correria, meditar um pouco na proposta de Deus que está inserida na sua palavra e tomarmos uma posição de acertar as nossas contas com o Senhor, de deixar que Ele entre no nosso coração, na nossa vida, e venha mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que venha transformar a nossa vida e nos moldar do jeito que Ele quer. Porque tem pessoas que até mesmo abrem a boca e dizem: olha, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, e ponto final. Mas eu quero dizer para uma coisa: você pode até nascer do jeito que você é, mas se o Senhor marcar um encontro contigo, esse encontro que Ele vai marcar contigo vai sobressair aquele que é mais forte, mais poderoso. E essa pessoa que vai sobressair não vai ser você. Deste encontro da criatura com o Criador vai sobressair um. E esse um não vai ser você, não vai ser eu. É Ele que vai prevalecer. E aqui diz ainda, no versículo 3 do capítulo 15, que ele propôs uma parábola dizendo que o homem dentre vós, tendo sim ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e saindo vai após a perdida, que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, de alegria. E chegando à sua casa, convoca amigos, vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu imagino
a alegria do Senhor em ter achado a ovelha perdida. E aqui ele retrata a vida de um fazendeiro com seu rebanho de ovelhas. A preocupação desse fazendeiro, dessa parábola, com aquela ovelha que se desgarrou do aprisco. E essa ovelha que se desgarrou do aprisco, que está fora do aprisco, é eu e você, amados. Somos nós, essa ovelha desgarrada. Essa ovelha que um dia resolveu tomar um rumo diferente. Eu e você somos parte desse rebanho que um dia se desgarrou. E pela infinita graça de Deus, Ele veio, nos buscou, nos levou e tem nos levado nos seus ombros e tem nos sustentado na sua presença. E você observa aqui, no capítulo 15 de Lucas, no versículo 6 em diante, convocou. E no versículo 5, ele estava cheio de júbilo, de alegria. E convocou os vizinhos. Imagina a festa no céu, quando uma ovelha desgarrada do aprisco se arrepende e volta para o aprisco. De repente estou falando com alguém aí do outro lado, que está fora do aprisco. Você que já cantou no departamento de adolescente, no departamento jovem de senhoras, no departamento de varões da igreja, que já fez parte do corpo de obreiro da igreja. Você que já fez parte de uma igreja local e que hoje você está afastado, totalmente afastado do aprisco. Os motivos que fez com que você se afastasse do aprisco, eu digo para você que não há motivo, mas você se deixou levar e se desgarrou. E hoje você não faz mais parte do aprisco. Deus te colocou aí para você ouvir essa mensagem. Porque assim como aqui, nessa parábola, o pastor foi atrás da ovelha, Jesus Cristo hoje está falando contigo. Ele não permitiu que você estivesse aí do outro lado, porque Ele quer te arrebanhar de novo. Ele quer te acolher de novo. E você que cantava, louvava e pregava, orava, você precisa voltar para o seu lugar. Você precisa retornar para o seu lugar. Você não pode ficar do lado de fora do aprisco, porque do lado de fora do aprisco, esse local não te pertence. Porque tu és ovelha. Tu és escolhido, és escolhida de Deus. Não fique fora do aprisco. Deixa a mágoa no seu coração cair por terra nessa manhã. Deixa a tristeza que tem dominado a tua alma cair por terra nessa manhã e volte para o aprisco. Volte para a presença de Deus para servir a Ele. O que o Senhor tem a ver com os seus problemas? Ou com aquilo que te fez afastar do aprisco? Ele não tem nada a ver com isso, amado. Nada. Volte. Volte enquanto há tempo. Porque assim como aqui em Lucas capítulo 6, a alegria do Senhor, o regozijo do Senhor por aquela ovelha que voltou para o aprisco. Sempre no versículo 7 de Lucas capítulo 15, digo-vos que assim, o Senhor falando, haverá alegria no céu
por um pecador que se arrepende. Imagine a alegria no céu. Uma alegria no céu se você se arrepender e voltar. O céu vai se alegrar com o seu retorno. O céu vai se alegrar de ver você lá no seu coral. Aquele lugarzinho lá no seu coral, onde você sentava, é insubstituível. Ninguém vai assumir o seu lugar naquele local. Ninguém vai assumir, meu amigo, obreiro, o seu lugar lá no púlpito, onde você servia a Deus com toda a alegria da tua alma. Ninguém vai assumir o teu lugar. Aquele lugar é teu, reservado para você. Volte para o teu lugar. Você, jovem, imagina a alegria no céu, quando você retornar para o seu departamento jovem, para o seu departamento de juniores, lá, aquele localzinho lá é seu. Você abandonou um dia, mas a Bíblia aqui diz, em Lucas capítulo 15, no versículo 7, que há alegria no céu, quando há arrependimento da nossa alma e voltamos para o nosso lugar, e voltamos para o aprisco. O Senhor aqui está expressando essa alegria. Pensa bem, a alegria do Espírito de Deus quando uma ovelha se arrepende e volta. Ainda no versículo 7, o Senhor repreende a segunda classe, dizendo mais do que pelas 99 que se acham justos, que não necessitam de arrependimento. Porque tem pessoas que acham que não precisam de se arrepender, que acham que não precisa passar pelo processo do novo nascimento, que tenta se auto-justificar, achando que é santo demais, a ponto de se achar tão justo de não se arrepender. No versículo 7 é bem claro, as 99 ele deixou para lá. Deixou. Por quê? Se acham tão justos que não necessitam de se arrepender. Mas a preocupação do Senhor aqui na parábola, sabe foi o quê? Foi com aquela que saiu, porque ele sabia no seu interior, na sua onisciência, que aquela era a ovelha. Aquela era a ovelha. A ponto que quando ele encontrou com aquela ovelha não resistiu e voltou. Eu estou falando com você que é ovelha. Eu estou me direcionando para você que é ovelha. Eu não sei há quanto tempo você está fora do aprisco, mas você precisa voltar hoje e agora. Você precisa tomar a sua decisão hoje e agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque o amanhã, amados, não nos pertence. Então que Deus possa, através dessa mensagem, lançada no seu coração, para que você possa se levantar. Talvez você também esteja na igreja, mas está totalmente descompromissados. Porque existe aqueles que saem do aprisco, totalmente fora, e tem aqueles que estão dentro do aprisco, que não querem assumir responsabilidade diante de Deus. São dois tipos. Aqueles que são desviados, fora do aprisco, e os desviados dentro da casa de Deus. Se você faz parte daqueles que estão fora do aprisco, volte para o aprisco e assuma o teu lugar. E se você é um desviado dentro do aprisco, ore a Deus
que Ele vai tratar contigo para você assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Eu quero orar contigo nessa manhã. E que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tenha compaixão de todos nós como Ele tem tido. Pai, eu quero te louvar por essas ovelhas, Senhor, que estão orando comigo neste momento. Quantos, meu Deus, meu Pai, que estão afastados do aprisco, estão retornando hoje, Senhor, retornando para a tua casa, para o departamento que pertencia. Eu quero te louvar, ó Pai, pelo retorno dos teus servos para o aprisco. Eu quero também entregar, Pai, nas tuas mãos aquela segunda classe, meu Deus, de ovelhas que estão desviados dentro da tua casa, que estão dentro da tua casa desviados, fora da tua presença, para que eles possam, meu Deus, meu Pai, fazer um autoexame, se posicionar e assumir as suas responsabilidades diante de ti, meu Deus. Ó Pai, usa, Senhor, as minhas palavras, as palavras que saem do meu coração neste momento, e alcança essas almas, alcança essas vidas que nos ouvem nesse momento. Ó Pai, visita a cada lar nesse momento, os lares dos teus servos, Senhor, daqueles que estão atentos a essa oração, visita nessa hora, ministra a tua bênção na vida dos teus filhos, para que eles possam retornar hoje, agora, para o aprisco. Pai, desde já te louvamos, te exaltamos e te glorificamos por essa tão rica oportunidade, em o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que tu possa retornar para o aprisco, em nome de Jesus.